Bom dia, pessoal. Vindo a mais uma aula de ciência da computação. Hoje nós vamos, primeiramente, relembrar o que nós vimos um mês atrás, quase, certo? Nossa última aula, faz um bom tempo. Nós estamos vendo a ideia de algoritmos e nós estamos vendo fluxogramas, como representar esses algoritmos, certo? Vamos dar uma olhada então na parte de fluxograma. Deixa eu deixar meu chat aberto. Aqui. Muito bem. Esta parte nós já vimos, certo? Vamos apenas relembrar. Nós vimos na aula anterior ainda, certo? Os pilares de um algoritmo. O que nós precisamos para um algoritmo? Precisamos de entrada de valores, o processamento desses valores e uma saída, um resultado, certo? Vemos como identificar esses elementos e como descrever os passos de um algoritmo usando a nossa linguagem natural, a linguagem do dia a dia, usando o português, certo? No entanto, algoritmos que começam a ficar um pouco mais longo, um pouco mais etapas, um pouco mais complexos, certo? Descrever apenas em texto começa a ficar confuso, pode dar margem para confusão, certo? Para interpretação. Nós não podemos ter isso, nós não podemos ter dúvidas, nós não podemos ter algoritmos ambíguos, tá? Para evitar isso, nós temos uma forma universal de entender esta lógica, que é através de representações gráficas, através de desenhos, certo? Nós fazemos isso com fluxogramas. Vamos lá dar uma olhada. O que era um fluxograma mesmo? Fluxograma nada mais é do que um desenho que vai representar o nosso algoritmo, certo? Nós temos símbolos geométricos que são padronizados para cada uma das etapas que ocorrem lá no algoritmo, certo? E eles são conectados por diferentes setas. Essa combinação vai mostrar para nós a sequência lógica dos passos do nosso algoritmo, as ações ou as instruções que vão ser executadas em cada passo. Neste passo faça esse cálculo, nesse passo receba essa informação, nesse cálculo faça uma decisão, bifurque, blá 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 blá, certo? Nós temos aqui, nós vamos ver os pontos onde decisões são tomadas, que é o assunto que nós vamos ver depois dessa revisão. E temos ainda repetição, certo? Enquanto eu ficar correndo, enquanto essa condição for verdade, repita estes passos, por exemplo. Nada mais é do que um mapa visual que vai nos guiar, que vai nos guiar pelo algoritmo, tá? Por que nós usamos, então, esse fluxograma? Ele facilita a compreensão, certo? Fica mais claro de entender a conexão dos diferentes passos do nosso algoritmo. Os símbolos, eles são padronizados, qualquer um com conhecimento consegue entender o que está ocorrendo, certo? Ajuda na identificação de erros. Né? Erros lógicos. Por que este passo está conectado com esse? Ele deveria estar depois desse passo, por exemplo. Certo? E serve como uma forma de documentação, um registro visual de como é que funciona o nosso algoritmo. Quais que eram os símbolos mesmos para construir o nosso fluxograma? Nós temos o oval, certo? A eclipse, que é o chamado terminal. Ele indica para nós o início e o final do nosso algoritmo. Nós temos ainda o retângulo, que são a etapa de processamento. São ações, são cálculos, operações, certo? Que ocorre no nosso algoritmo. Temos ainda o paralelograma, que identifica a entrada e a saída de dados, tá? E por fim, todos esses símbolos são conectados por setas, indicando o fluxo do nosso algoritmo.
Até então, nós estamos fazendo algoritmos lineares, certo? Algoritmos que não têm bifurcações. Ele segue uma linha reta, certo? Uma etapa conecta na outra, que conecta na outra em linha reta. Não tem não tem bifurcações, não tem variações, certo? Vamos ver essas variações, essas bifurcações no próximo conteúdo. Por enquanto, nossos flogramas seguirão uma estrutura, então, sequencial, tá? Significa que as instruções são executadas exatamente na ordem que aparecem, uma após a outra, sem desvios, pulos, repetições, tá? É o tipo mais simples que tem de fluxo. Todo fluxograma, então, começa com um terminal de início. As ações, certo? Processamento, entrada e saída de dados, são conectadas por linhas de fluxo. E todo fluxograma termina em um terminal de fim. Antes de eu continuar, professor Juliano, que horas você quer que eu libere essa galera aí? Só para eu ficar esperto do meu lado. Vamos criar um fluxograma? Vamos recriar, nós já fizemos ele, mas vamos lembrar do como é que era, né? A forma geométrica do terminal, ela é um oval, ela é uma elipse, certo? A gente já vai dar uma olhada, a gente vai fazer um exemplo prático agora. A gente já tinha feito lá um mês atrás, vamos fazer de volta para relembrar, tá? E depois nós vamos ver outros símbolos e vamos fazer outros algoritmos. Vamos fazer um algoritmo extremamente simples para somar dois números. Nós vamos receber um primeiro número, nós vamos receber um segundo número, nós vamos calcular a soma desses números e vamos mostrar o valor da soma por fim. Vamos desenhar este seguinte fluxograma. Aonde que nós desenhamos? Nós desenhamos naquele site draw.io. Ele tem um outro nome, mas draw.io é mais fácil de falar. Isso aqui era de um outro curso. Novo. Vamos criar um novo. Muito bem, muito bem, muito bem. A tua pergunta, então, Vinícius. O terminal, certo? O terminal que indica o começo e o final. Como é que nós fazemos ele? Com este cara aqui, com a elipse. Certo? Em seguida, o que o nosso algoritmo ele tem que fazer? Deixa eu até fixar esse cara aqui. Aqui, pronto. Está fixado o site. Ora, nós temos que receber o primeiro número. É entrada de valores. Nós utilizamos o paralelograma, esse cidadão aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos receber N1, nosso primeiro número. Esse cara está conectado com esse. Esse aqui é o início do nosso algoritmo. Em seguida, nós temos que receber o segundo número. Receber N2. E o próximo passo, qual que é? Opa, não é você. Nós temos que calcular, certo? Um retângulo para processamento. Vamos calcular o resultado da soma. Retângulo. Soma é equivalente a N1 mais N2. Por fim, nós temos que exibir o resultado da soma, mostrar para o usuário, certo? Exibir, mostrar é saída de dados. Saída de dados também é com um paralelograma. Uma seta para um paralelograma. Alinhe. Aí.
Vamos mostrar a soma. E por fim, nosso algoritmo terminou. Para indicar que terminou, vamos colocar aqui uma elipse. Um oval, como você queira chamar. Nosso fim. Terminou o nosso belíssimo algoritmo. Isto aqui, meus caros. 11h35, perfeito, Juliano. Isto aqui, meus caros. Tá tranquilo? Faz sentido para vocês? Não faz? O que vocês me dizem? Sim? Yes? Muito bem. Deixa eu só tomar uma água e a gente já continua. Muito bem, muito bem, muito bem. Se nós não temos dúvidas, vamos de fato para o conteúdo da aula de hoje. Para fluxogramas mais avançados, para algoritmos mais avançados, nós vamos ver primeiramente a estrutura de decisão. Vocês estão tendo... Os caras estão de zoeira aí. Vocês estão tendo aula comigo também de Python, certo? Vocês estão tendo aula de Python comigo? Estão, né? Estão, lá em análise de projetos de sistemas. Este assunto nós vamos ver mais para frente, juntos, certo? Lá naquele curso também, tá? Vamos lá então. Nossos objetivos hoje: revisar, acabamos de fazer isso. Introduzir o símbolo de decisão, que é o losango. Vamos aprender como estruturas de decisão permitem que o algoritmo siga caminhos diferentes. Nós vamos ainda construir fluxogramas que utilizam de uma estrutura condicional, né? Um se, então, se não. E vamos praticar a lógica de decisão com problemas simples. Essa parte de revisão nós já vimos, certo? Até então nós utilizávamos a estrutura sequencial, onde os passos ocorrem um após o outro em uma linha reta. Só que nem todos os problemas podem ser resolvidos assim, certo? Isso aqui são para problemas apenas simples. Muitas vezes nosso algoritmo ele precisa tomar uma decisão, certo? Ele vai seguir por um caminho A ou por um caminho B, certo? E ele vai seguir por um caminho ou outro com base em uma condição na hora da decisão. Tá? É como quando você decide: se estiver chovendo, então eu levo um guarda-chuva. Se não estiver chovendo, eu deixo o guarda-chuva em casa. Tá? Hoje nós vamos aprender como fazer isso, como representar isso nos nossos fluxogramas. Tá? O próximo passo é migrar disso para código, de fato, para Python. Como é que eu faço uma decisão em Python? Vamos dar uma olhada também. Para representar esse ponto de decisão no nosso fluxograma, nós utilizamos como símbolo o losango. Tá? Ele representa para nós um ponto de teste ou uma condição, uma condicional. Tá? O fluxo vai seguir por caminhos diferentes, vamos ter uma bifurcação aqui então, certo? Ele geralmente vai ter rótulos como sim ou não, ou verdadeiro e falso, dependendo do resultado da nossa condição. E a nossa condição, ela só vai ter duas possibilidades. Ou a condição é verdadeira ou a condição é falsa. Tá? Por exemplo, a idade da pessoa é maior ou igual a 18? Esta condição
só tem duas respostas possíveis. Ou ela é maior ou igual a 18 anos, ou ela é menor. Ou é sim ou é não, é verdadeiro ou é falso. É booleano. Não existe outra alternativa aqui, certo? Ah, a nota da pessoa, ela é maior ou igual a 6? Novamente, só tem duas opções, certo? Vamos em frente. Deixa eu abrir meu chat. Aqui. Dúvidas? Não esperem perguntar, pessoal. Falem elas. Do nosso losango vai sair duas linhas de fluxo, cada uma correspondendo a uma possível resultado da condição, certo? Vai ser um sim, ou um verdadeiro, ou um true, ou um não, um false em inglês. A nossa estrutura de decisão, ela é um se, então se não, essa estrutura mais comum que nós temos, né? Se uma condição for verdadeira, então execute um conjunto de ações, né? Caso seja verdadeiro, caso seja um sim. E nós temos ainda o se não, caso a condição seja falsa. Então execute um outro conjunto de ações de blocos. Depois de um dos caminhos executado, se ele vai para o sim, para o não, geralmente os fluxos se encontram novamente para continuar o restante do algoritmo ou para finalizá-lo. Tá? Essa bifurcação não vai se manter ad eterno, elas vão se encontrar novamente. Por exemplo, vamos criar um algoritmo que receba duas notas de um aluno, calcule a média e mostre se ele foi aprovado ou reprovado. Se a média for maior ou igual a 6, ele foi aprovado. Do contrário, ele foi reprovado. Cadê o meu draw.io? Aqui. Vamos criar um novo. Na verdade, eu posso já utilizar esse antigo aqui. Vamos alterar ele. Eu vou receber a nota 1, eu vou receber a nota 2. Eu vou calcular a média. Como que é o cálculo da média da nota? Ora, é a soma das notas divididas pela quantidade delas. Então, aqui, a média é a soma das duas notas e esse valor é dividido pela quantidade de notas, nesse caso, divididos por 2. Divididos por 2. Muito bem. Tenho a média das notas. Próximo passo é o quê? É tomar uma decisão com base nessa média. Eis o símbolo do losango. Vou verificar. Se a média for maior ou igual a 6. Se ela for, ela vai por um caminho. Vou mostrar que ele foi aprovado. Do contrário, eu vou dizer que não, que ele foi reprovado. E ao final nós vamos chegar num terminal de fim, certo? Finalizou o nosso algoritmo. Tentem fazer vocês esse fluxograma. Até aqui no algoritmo nós já tínhamos feito anteriormente, certo? Só mudei de soma para média. Faça um losango. E do losango vai sair duas setas. Uma caso seja verdadeiro, uma caso seja falso a condição. Tá? Deixa eu tentar colocar os dois caras aqui abertos ao mesmo tempo. Eu quero você aqui, eu quero você aqui. Não. Mas que dificuldade. É o que dá para fazer. Tentem fazer vocês, então,
logo mais eu corrijo, certo? Caso de dúvidas, me chamem. O site para fazer está aí. Mandem brasa, logo mais nós corrigimos. O que faz depois do diamante, depois do losango? Depois dele, vai sair duas setas, certo? Ele é uma decisão. O que você vai verificar dentro dele? Se a média for maior ou igual a 6. E só tem duas possibilidades. Ou a média é maior ou igual a 6, é verdadeiro. Ou não é maior ou igual a 6, é falso, certo? Dele vai ser, então, duas setas, duas flechas. Vai ser uma bifurcação. Caso seja verdadeiro, certo? Caso vá para o caminho do verdadeiro, você vai ter que dizer, ó, mostre aprovado. Se for para o caminho do falso, vai mostrar reprovado. E por fim, os dois caminhos, aprovado e reprovado, vão terminar no nosso terminal de fim, tá? É basicamente isso. Mais alguns minutinhos eu corrijo, pessoal. Olho lá sim, vamos dar uma olhada. Só de aula. Aqui. Então, você chegou até onde eu cheguei, certo? Aqui dentro do losango, você vai escrever. Dentro do nosso diamante, você vai escrever. Se média maior ou igual a 6. E daí vai ter duas setas. Tem desse cara, uma para cada lado. Se for verdadeiro, se for um sim, vai para um lado. Se for um não, vai para o outro lado. E depois ambas vão chegar num terminal de fim. Obviamente, você tem que preencher dentro desses dois caras. Dentro desses três caras. Beleza? Onde que você manda? Você pode colocar no mural. Perdão, eu achei que você tinha mandado, só que o João mandou. Então, João, você tem que preencher esses três caras aqui. Tem um caminho que é o sim, o caminho verdadeiro, caso a condição que eu estou testando seja verdadeira. Ou caso a condição seja um falso. Antes de receber só o terminal de início. Não tem grandes segredos aqui. Façam, colhem lá no mural para mim e a gente já corrige. E daí depois nós vamos fazer um algoritmo mais complexo, bem mais complexo, e vamos tentar também desenhar ele. Não é tão mais complexo assim, mas vai dar um pouquinho de trabalho para vocês fazerem, vocês praticarem um pouco.
Perfeito, Juliano. Pessoal que estiver sentado em dupla, mande o nome de ambos. Mais uns 5 minutinhos, pessoal, a gente já dá uma olhadinha. E daí o próximo algoritmo que a gente vai primeiro escrever ele em português, certo? Esse eu vou dar bastante tempo porque esse é bem mais trabalhoso. Vai ser um algoritmo para votar, certo? Se tem menos de 16 anos, não pode votar. Se tem entre 16 e 18 ou acima, se não me engano, 70, o voto opcional. Se estiver entre 18 e 70, o voto obrigatório. A gente já vai escrever ele. Quase, Lua. Você pode escrever direto na seta. Como? Só clica numa seta. Opa. Não. Clica numa seta e começa a escrever. O texto vai ficar ali. Você não precisa criar um outro símbolo para isso. Tá? E daí é o quê? É maior ou igual a 6? Igual está aqui. Média maior ou igual a 6. Caso vá pelo caminho do verdadeiro, você vai colocar o quê? Mostrar aprovado. E aqui mostrar reprovado. E a mostrar, o correto aqui seria fazer, na verdade, um paralelograma. Vamos fazer direito, então. Paralelograma, paralelograma. Isso aí, João. Perfeito. João Felipe mandou, tá certinho. Mas vamos fazer até as 11 horas, limite aí, pessoal, mais 4 minutos. E daí a gente vai fazer aquele cara que é um pouquinho mais complexo. Muito bem, pessoal, vamos dar uma olhada. O Andrei mandou também. Vamos dar uma olhadinha dele. Exatamente, boa. Vamos fazer então. Pam, 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 pam. Cadê meu mouse? Aqui. Como que está o nosso algoritmo? Temos o início. Nós vamos receber uma primeira nota que eu chamei de N1. Nós vamos receber uma segunda nota que eu chamei de N2. Em seguida, nós vamos calcular a média dessas notas. Como que é o cálculo da média? É a soma das duas notas. E o resultado da soma nós dividimos por 2. Legal. E daí nós chegamos no momento de decisão aqui dentro do nosso losango, nosso diamante. Esta média, ela é maior ou igual a 6? Se a média é maior ou igual a 6, ela vem para o caminho verdadeiro. Essa condição é verdadeira. Sendo verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar um aprovado, certo? Por outro lado, se a condição não for verdadeira, se a média dele não for maior ou igual a 6, for menor do que 6, vai para o caminho do falso, e nós vamos mostrar um reprovado. Mostrou aprovado, vai para o final do algoritmo, terminou. Mostrou reprovado, acabou o algoritmo, vai para o final também, certo? E é este o nosso algoritmo de decisão com base na média, certo? Caso a média seja maior ou igual a 6, faça isso, do contrário, faça esse outro. Faz sentido, pessoal? Alguma dúvida neste cara aqui? O que vocês me dizem? Tranquilo, não tranquilo? Fácil, médio, difícil? Mais alguém mandou para mim? Mais pessoas mandaram.
Dupla do Cauê e do Pietro mandaram. Certinho, galera. Boa. Mesma coisa o Henrique. Isso aí também. E por fim, o Brian. Beleza. Muito bem, sem dificuldades. Então vamos complicar a vida de vocês um pouco. Vamos criar um outro algoritmo de decisão. Este algoritmo de decisão vai ter várias decisões. A minha média aqui, ela pode, não precisa ir para um retângulo, para um paralelograma. Ela podia ir para um outro losango. Eu vou tomar uma outra decisão. Ah, se a média a média é maior ou igual a 6, vamos para um outro losango. Ah, a média é igual a 10. Vamos até modificar. Vamos modificar, vamos brincar aqui um pouco. Vamos supor que a média agora, né, fazer uma outra verificação. A média é igual a 10? Se a média for igual a 10, essa condição ela é verdadeira, nós vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui aprovado com distinção. Não é igual a 10, mas ainda assim vai ser maior do que 6, maior ou igual a 6. Eu vou mostrar aqui, opa, um aprovado apenas. Ele não tirou uma nota perfeita, mas foi aprovado. Você não existe mais. Vamos organizar um pouco esse cara aqui. Se for falsa a condição. E de qualquer forma, todos chegam ao final. Meu caneco. Vamos tentar dar um... Essa é a maior dificuldade, é organizar esse cara aqui. Algo assim... Aí. Foi. Qual que é a lógica deste outro algoritmo aqui? Vamos pelo início. Deixa eu até dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Aí. Começamos no início, obviamente. Nós vamos receber uma primeira nota, N1. Vamos receber uma segunda nota, N2. Vamos calcular a média dessas notas, certo? Soma das notas. O resultado da soma nós dividimos pela quantidade de notas, nesse caso 2. Isto é a média. Esta média, o valor desta média, é maior ou igual a 6? Vamos imaginar que não é maior ou igual a 6. Esta condição, então, ela é falsa. Sendo falsa, vai pelo caminho do falso. O caminho do falso diz que ele vai mostrar um reprovado. Fim do nosso algoritmo. Mas vamos voltar aqui. Vamos imaginar que a média, sim, é maior ou igual a 6. Vai pelo caminho do verdadeiro. Aqui nós temos uma outra tomada de decisão. A média, que nós sabemos que é pelo menos igual a 6, ela é maior ou igual a 6. Ela é igual a 10? Ela é exatamente 10? Se ela for exatamente 10, nós vamos mostrar aprovado com distinção. E daí vamos terminar. Ah, mas não. A média dele é maior ou igual a 6, mas não é igual a 10. Aqui na decisão da média igual a 10, foi para o caminho do falso. Foi pelo caminho do falso, vamos mostrar simplesmente aprovado e também termina o nosso algoritmo. Beleza? Tem lógica isso, pessoal?
Faz sentido para vocês? Não faz? O que vocês me dizem? Tá aqui todo ele. Tranquilo? Pessoal? Alguém vivo? Estamos vivos? Mas estamos entendendo? Faz sentido? Tem lógica? Tem nexo? Isto aqui? Esta nova estrutura? Perfeito. Sim, faz? Ótimo. Se nós não temos dificuldade com esse, vamos tentar dificultar a nossa vida. Não se preocupe em copiar, tá? Isso aqui é só pra gente aprender. Deixa eu até mandar como imagem pra vocês, já que vocês querem. Abra numa nova janela, mais fácil. Eu colo lá pra vocês no mural. Você não deixa que eu faça isso? Então, venha pra cá. Mas eu quero a imagem. Pronto. Fluxograma de decisão. Tá lá no mural essa imagem, certo? Para vocês poderem olhar depois. Vamos complicar a nossa vida, então. Vamos escrever primeiramente um outro algoritmo em linguagem natural, em português, e daí vocês vão tentar fazer o fluxograma dele. Como é que vai ser esse nosso algoritmo? Nós temos, obviamente, o início do fluxo do algoritmo. Nós vamos receber a idade do usuário. E nós vamos verificar se a idade é menor do que 16. Eu não consigo... Mas... editorzinho ruim do mural, hein? Deixa eu fazer aqui um editor de verdade. Nem é tão de verdade assim, mas é melhor já. Aqui. Se a idade é menor do que 16. Se sim, se for menor, né? Mostrar a mensagem. Não pode votar. E daí seguir para o fim do algoritmo. Por outro lado, se não, ou seja, se ele é maior do que 16, próxima verificação. E daí eu vou fazer o quê?
eu vou verificar se a idade é menor do que 18. Ou seja, se a idade do usuário é entre 16 e 17, tá? Se ele tem 16 ou 17, o voto é obrigatório, tá? Então, se sim, né? Idade 16 ou 17, o que nós vamos fazer? Mostrar a mensagem, voto facultativo e seguir para o final do algoritmo. Se não, ou seja, se ele é maior do que 18, próxima verificação. Temos mais uma verificação ainda. Qual que é agora a próxima verificação? Se a idade... Vamos lá. Verificar se a idade é menor do que 70. Tá? Na verdade, eu acho que é menor ou igual a 70. Tá? Acho que não, acho que é menor do que 70. A partir de 70 anos, se eu não me engano, o voto ele é facultativo também, ele é opcional. Tá? Se sim, a idade está entre 18 e 69, mostrar a mensagem, voto obrigatório. Aqui. Voto obrigatório e vai seguir para o fim do algoritmo. Se não, ou seja, a idade é superior a 70, é igual ou superior, é igual ou maior do que 70, nós vamos fazer o quê? Nós vamos também mostrar uma mensagem de voto facultativo. E por fim, seguir para o fim do algoritmo. E agora, de fato, terminou. Certo? Este fluxograma, este algoritmo, melhor dizendo, é o que eu quero que vocês implementem, é o que eu quero que vocês desenhem. Tá no chat. Vou colocar também no mural. Mandem brasa nesse cara. Tentem fazer ele, tá? Como esse cara é complexo, para quem conseguir fazer, eu posso dar um ponto extra na nota depois. C. Mandem brasa nele. Dúvidas? Me chamem, tá? Queime a cabeça aí, mandem brasa. Vamos ver o do João também. Recebe idade, verifica. Esse verifica a idade, você não precisaria fazer ele, tá? Isso aqui seria tipo, mostrar uma mensagem verificando a imagem, a idade talvez, tá? Mas aquele verifica a idade, não é desnecessário, ele não é um processo. Se a idade é menor do que 18, não pode votar, fim. Não, ele não é menor do que 18. Vai verificar. A idade,
Não é menor que 16, perdão. Vai ficar se ele é menor do que 18. Se ele é menor do que 18 e é maior do que 16, facultativo, fim. Se não, se ele não é menor do que 18, vai verificar se ele é menor do que 70. Se não é menor do que 70, voto obrigatório. Por outro lado, se ele não é menor do que 70, se ele tem mais do que 70, o voto é facultativo. Perfeito, cara. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos dar uma olhada no do Vinícius. Recebe idade, verifica. Perfeito. É exatamente isso. Repare que é uma dificuldade desenhar esse cara, né? É chato. Ele fica meio torto. Mas sim, perfeito também, tá? É isso mesmo, Vinícius. Boa. Vamos dar uma olhada no resto da galera. Quem mais que me mandou? Não apareceu, mas não. Estranho. Disse que tinha alguém mais, mas não. Vocês dois estão perfeitamente corretos, tá? Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos esperar o resto da galerinha. Bruno Sidney Wesley. Vocês me mandaram lá o da nota. Legal, boa também. Boa, pessoal. Sim, Juliano, perfeito. Né? Pessoal, não vai dar tempo todo mundo enviar, tá? Não vai terminar. Façam para mim para casa, então, tá? Façam para mim para casa, postem ele no mural. Perfeito? No mais, nós vamos ficando por aqui. Nós vamos nos ver semana que vem, certo? Bom final de semana a todos, então nos vemos na próxima. Até mais, pessoal. Abraço.